Bom dia, hoje nós vamos apresentar nossos resumos. Eu fiquei com os textos 3, 4 e 5. O texto 3 é o PCN do ensino fundamental, o quarto texto é PCN do ensino médio e o quinto texto é diretrizes curriculares para o ensino médio. Bom, agora eu vou ler o meu resumo sobre os três textos. Sabemos que o ensino da matemática tem passado ao longo dos anos por sucessivas reformas. Mesmo assim, o fracasso escolar matemático continua. No momento em que as secretarias municipais e estaduais de educação se esforçam para absorver e se adequar às novas normas vigentes, os parâmetros curriculares nacionais desempenham um importante papel. Como se vê, de certo modo, os PCN já estão conseguindo alcançar em parte seus objetivos, isto é, então desacomodando ao professor, fazendo-o parar para refletir sobre sua prática pedagógica, que é o primeiro passo para uma eventual mudança na mesma. Além disso, as ideias básicas contidas nos PCN em matemática refletem muito mais do que uma mera mudança de conteúdo. Uma mudança de filosofia de ensino e de aprendizagem, como não poderia deixar de ser. Apontam para a necessidade de mudanças urgentes não só no que ensinar, mas principalmente no como ensinar e avaliar e no como organizar as situações de ensino e de aprendizagem. É importante destacar que a matemática deverá ser vista pelo aluno como conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento de seu raciocínio, de sua sensibilidade expressiva e estética e de sua imaginação. Já os PCN para o ensino médio se baseiam no momento de iniciativas do Ministério da Educação, também a avaliação de livros didáticos, temos o Enem, o Provão e dentre outros. Na matemática, os novos parâmetros podem se amparar numa comunidade de educadores matemáticos mais atuantes desde os anos 80 e que se constitui ela própria em elemento transformador não oficial. O ensino médio é definido como uma etapa final da formação básica do estudante, onde visa introduzir o jovem no mundo como um todo, porque depois vem uma etapa especializada, seja trabalho ou na universidade. As DCNE consideram o ensino médio composto por três áreas de conhecimento, que são ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. A contextualização dos conteúdos matemáticos contribuiu para o máximo aproveitamento por parte do aluno através das relações existentes entre os conteúdos e o contexto social e pessoal do educando, dando significado ao que está sendo aprendido, baseando-se na ideia de relação incessante do sujeito como objeto de conhecimento. De certa forma, a contextualização desenvolve no jovem uma grande capacidade de relacionar o conteúdo estudado com as teorias e aplicações práticas. No caso dos cursos de bacharelado em matemática, existem para preparar profissionais para a carreira de ensino superior e pesquisa, enquanto os cursos de licenciatura, eles têm como objetivo principal a formação de professores para a educação básica. As aplicações da matemática têm se expandido nas décadas mais recentes. A matemática tem uma longa história em parceria com a física, as engenharias e, mais recentemente, com as ciências econômicas, biológicas, humanas e sociais. As habilidades e competências adquiridas ao longo da formação do matemático, como o raciocínio lógico, a postura crítica e a capacidade de resolver problemas, fazem do mesmo profissional capaz de ocupar posições no mercado de trabalho, também fora do ambiente acadêmico, em áreas em que o raciocínio abstrato é uma ferramenta indispensável. Ao chegar à universidade, o aluno já passou por um longo processo de aprendizagem escolar e construiu para si uma imagem dos conceitos matemáticos a que foi exposto durante o ensino básico. Assim, a formação do matemático demanda o aprofundamento da compreensão dos significados dos conceitos matemáticos, a fim de ele possa contextualizá-los adequadamente. Portanto, no caso da licenciatura, o educador matemático deve ser capaz de tomar decisões, refletir sobre a prática e ser criativo na ação pedagógica, reconhecendo a realidade em que se vê. Mais do que isso, ele deve alcançar para uma visão de que a ação prática é geradora de conhecimentos. Então, o estágio é importante nesse tópico,
porque serve para a formação de novos professores e desenvolve uma sequência de ações onde o aprendiz vai se tornando responsável por tarefas em ordem crescente de complexidade, tornando ciência dos processos formadores. Então, o ensino médio e o ensino fundamental, eles são indispensáveis, né, para a formação das pessoas. E também, chegando à faculdade, ele faz com que as pessoas se formem-se, principalmente professores de matemática, né, que a gente está falando, para se tornar ótimos professores e ter uma carreira boa. Bom dia, meu nome é Andréia Almeida de Oliveira, do curso de Matemática no Polo de Taguatinga, Tocantins. Dentro dos documentos oficiais, eu fiquei de falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, o Plano Nacional de Educação e sobre o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Primeiro, a LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases. A LDB é a mais importante lei brasileira no que se refere à educação. Ela é popularmente conhecida Lei Darcy Ribeiro. A LDB é composta por 32 artigos que versam sobre diversos temas da educação brasileira, que vai do ensino infantil ao ensino superior. As principais características são estabelecer que todo cidadão brasileiro tenha o direito ao acesso gratuito ao ensino fundamental de 9 anos de estudo. Aponta para que esse direito seja gradativamente levado também ao ensino médio. Determina a função do governo federal, estados e municípios no tocante da gestão da área da educação. Estabelece as obrigações das instituições de ensino, escola, faculdade e universidade. Determina a carga horária mínima para cada nível de estudo. Apresenta diretrizes curriculares básicas. Aponta funções e obrigações dos profissionais de educação. Determina a carga mínima para cada nível de ensino. Apresenta diretrizes curriculares básicas. Essas são as características, né, da LDB, as principais características. Agora, falando sobre o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação tem como finalidade direcionar os esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação do país. Com força de lei, o plano estabelece 20 metas a serem atingidas no prazo máximo de 10 anos. Os principais desafios do plano estão relacionados à evolução dos indicadores de alfabetização e inclusão, a formação continuada dos professores e a expansão do ensino profissionalizante para os adolescentes e adultos. Dentre essas 20 metas, vou citar resumidamente um por uma, né? Primeiro, a educação infantil, né? Que o plano prevê que todas as crianças entre a idade de 4 a 5 anos devem estar matriculadas. Ensino fundamental. A população brasileira entre 6 a 14 anos de idade deve estar matriculada no ensino fundamental com duração de 9 anos. O ensino médio, que até 2016 a população brasileira de 15 a 17 anos esteja frequentando o ensino médio. A meta também inclui elevar até 2024 a taxa líquida de matrícula para 85%. A educação inclusiva. Todas as crianças e adolescentes entre 4 a 17 anos, quer dizer, com algum tipo de deficiência, transtorno de desenvolvimento, habilidades especiais, superdotação, deve ter acesso à educação básica e atendimento especializado. Alfabetização. A meta é alfabetizar todas as crianças do país até no máximo o final do terceiro ano do ensino fundamental. Educação integral.
Até 2024, o Plano Nacional de Educação pretende disponibilizar a educação em tempo integral em metade das escolas públicas do país. Aprendizado adequado na idade certa. Visa conquistar melhores médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Escolaridade média. Prevê o incremento na escolaridade média da população entre 18 a 29 anos, de forma a atingir 12 anos de estudo até 2024. Alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos. Até 2024, o plano pretende erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir a 13,5% da taxa de analfabetismo funcional do país. EJA, integrada à educação profissional, enfatiza a importância de alinhar os ensinos fundamental, médio e profissionalizante, de modo que ao menos 25% das matrículas da educação de jovens e adultos integre no aprendizado até 2024. Educação profissional. A meta é triplicar a matrícula dos cursos técnicos de nível médio, assegurando a qualidade da educação. Educação superior. Envolve a população de 18 a 24 anos, determina o crescimento da taxa bruta de matrícula para 50% e a taxa líquida para 33%. Nesse sentido, 40% de novas matrículas devem ser em escolas públicas. Titulação dos professores da educação superior. O plano também prevê mais mestres e doutores no corpo docente das instituições de ensino superior. Pós-graduação. A meta determina um aumento gradual de número de professores com matrícula em cursos de pós-graduação. Formação de professores. Nesse ponto, o plano garante uma parceria entre a União, os estados e municípios para a criação de uma política nacional de capacitação dos profissionais da educação até 2024. Formação continuada e pós-graduação dos professores. O plano diz que até 2024, metade dos professores da educação básica deve ter pós-graduação direcionada à área de conhecimento. Valorização dos professores. A valorização dos profissionais dos magistérios da rede pública da educação básica por meio de uma equiparação salarial com outros profissionais que possuem a escolaridade equivalente. Plano de carreira dos docentes. A criação de um plano de carreira para professores da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino, tendo como base o piso salarial nacional definido na Constituição Federal. Gestão democrática. Assegurar as condições necessárias para a gestão democrática da educação, que deve englobar critérios técnicos de méritos e desempenho, além de consultas à comunidade escolar. Financiamento da educação. Uma das metas mais ambiciosas do Plano Nacional de Educação, que visa ampliar o investimento da União em educação pública. Falei sobre o Plano Nacional e, por último, agora sobre o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. A educação para jovens e adultos, conhecido como EJA, é uma forma de ensino da rede pública no Brasil com o objetivo de desenvolver um ensino fundamental e médio com qualidade para as pessoas que não possuem idade escolar e oportunidade. É importante lembrar que a educação dos jovens e adultos está sendo uma preocupação maior atualmente. Os alunos do EJA são geralmente trabalhadores, empregados
e desempregados que não tiveram acesso à cultura letrada. O que acontece é que existem grande disparidade entre ricos e pobres. De acordo com um estudo realizado, a população pobre encontra-se em desvantagem, principalmente em se tratar de jovens e adultos. Os educadores, para fazerem parte do grupo docente do EJA, devem ter formação inicial, além de contribuírem de forma relevante para o crescimento intelectual do indivíduo, realizando o exercício da cidadania. Gente, então foi esses três documentos oficiais que falei, complementando o que a Mirella falou. Sim, eu também sou do polo daqui também de Taguatinga, e na primeira vez eu não falei. Então é só isso, pessoal. A gente falou, cada uma falou 3 textos, né, relacionados aos documentos. Então é só isso. Até o próximo vídeo e tenha um bom dia. Bom dia, até o próximo vídeo.